Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira e na aula de hoje a gente vai ver essas três máscaras de CPF, CNPJ e celular. A gente vai aprender a fazer essas máscaras e colocar a validação de dados nesses campos. Vamos lá? Bom, olha só. Então o que eu fiz aqui no meu cadastrinho, tá? Só coloquei esses três campos. A gente vai criar um formato personalizado para cada tipo de campo, e é bem facinho de fazer isso. E a gente vai colocar a validação de dados para que, por exemplo, a pessoa que esteja preenchendo, né? Vamos lá, se eu coloco um valor de CPF aqui que não é válido no sentido de quantidade de caracteres, ok? Não estamos validando ali o dígito nem do CPF, nem do CNPJ, ok? Aí fica para uma outra aula. A gente está só validando se a quantidade de números que a pessoa digitou ali está entre 9 e 11, ok? A validação do dígito é um assunto para uma outra aula. Mas vamos lá, como é que a gente faz isso? Então vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por exemplo, se eu tivesse esse CPF aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dígito 12... como que eu faço para o Excel entender esse número aqui, mostrar nessa máscara, né? Ou seja, nesse formato? A gente vai entrar dentro das opções da célula, ou seja, Ctrl 1 no seu teclado ou botão direito aqui, formatar células, e a gente vai mexer nesse formato aqui personalizado. A gente vai colocar alguns valores aqui que vão montar para a gente esse formato. Então, quando a gente deixa zerado ou quando a gente cria a célula, normalmente ele vem aqui no formato geral, ou seja, ou um número ou um texto, depende do que você coloca na célula. O que a gente vai montar aqui? A gente vai montar o nosso formato. Então, aqui em cima no exemplo, você meio que já tem uma prévia do que tem na célula, e aí, conforme a gente vai colocando os valores aqui, a gente consegue ver essa prévia mudando. Então, no meu formato, eu quero colocar 3 números, um ponto, 3 números, um ponto, 3 números, um tracinho e 2 números. O formato do CPF. Como eu estou falando com números, eu vou colocar 0. Então, 0 no formato aqui significa um dígito, né? um número. Então, 000, eu estou falando para o Excel. Excel, eu vou querer 3 números. E aí o ponto, sem estar entre aspas aqui nesse formato, aqui nesse campo, ele divide o número por 1000, tá? Então muita atenção, se você só colocar o ponto aqui, ele vai dividir o número que você está tendo lá por 1000. Não é isso que a gente quer. A gente quer colocar um ponto texto, né? Não seria uma divisão. Então eu preciso abrir aspas aqui para colocar esse ponto. Então vou abrir aspas, vou colocar um ponto e vou fechar aspas. Agora sim, ele está entendendo que vão vir 3 números, vai vir um ponto e aí eu vou colocar o quê? Mais 3 números, 000. E aí ele vai mudando o ponto lá. E eu vou colocar mais um ponto aqui, como texto, né? Então vou abrir aspas, mais um ponto, fecha aspas. Eu vou colocar o quê? Mais 3 números, 1, 2, 3. Aí agora eu quero colocar um tracinho, e é um texto, então vou abrir aspas, tracinho, ou hífen, ou sinal de menos, né? Como queira chamar. Fecha aspas, é o meu texto que eu vou juntar ali, e eu vou colocar 00, os 2 últimos dígitos. Então a minha máscara, né, vai ficar 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, tracinho, 2 números. E dá um OK. Ou seja, qualquer número que eu coloque aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ele vai preencher nessa máscara. E onde é que está a validação de dados? Está aqui no menu dados, né, na guia dados, no menu aqui validação de dados. Então o que eu fiz aqui? Qual que é a configuração? Ele vem aqui por padrão permitir qualquer valor. E aí, vamos dar um OK aqui. Vamos supor que eu não tenha ainda feito a máscara. Eu poderia colocar aqui um número gigantão e ele ia bagunçar a máscara, né? Então eu quero deixar para ele colocar aqui só números que vão de 9 dígitos a 11. Porque aí eu posso ter 001, por exemplo, né? Começando o CPF com 001, 123, 123, 72. Chutei um número aqui. Então eu posso ter desde 9 dígitos até 11. Não posso nem ter menos, porque eu não posso ter 000 ponto alguma coisa. E eu não posso ter mais do que 11 dígitos no CPF. Então o que eu vou fazer? Na validação de dados, vou clicar aqui. Ele vai me perguntar, você quer permitir quais valores aqui nessa janelinha? Aí eu vou colocar para ele o comprimento do texto, eu vou validar conforme o comprimento do que eu colocar aqui.
E o comprimento desse texto está entre, no mínimo, 9 dígitos, tem que estar entre no mínimo 9 e no máximo 11. Então ele vai ter que ter pelo menos 9 e no máximo 11. E aí eu posso falar para ele, dá um alerta, aqui eu já digitei, né? Mas normalmente ele vem zerado. O que eu coloquei aqui? Ó? A hora que der o erro, fala para o usuário assim, ó, valor inválido. Por favor, coloque um CPF entre 9 e 11 dígitos e dá um OK. Agora, se eu colocar um número gigantão aqui, ele vai retornar para mim essa mensagem. Valor inválido, por favor, coloque um CPF entre 9 e 11 dígitos. Então eu posso tentar colocar aqui agora, por exemplo, ó, 001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí ele vai permitir, começando com 001. Não tem problema ter aquele zero ali. Agora, e eu posso colocar também tudo preenchido, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Então, a gente fez a nossa máscara do CPF e a validação do CPF. Para o CNPJ, qual que é a diferença? É só o formato do número. Então, o que eu vou fazer aqui? Ctrl 1 nessa célula, para a gente já ver como é que eu fiz. E aí eu deixei o formato de que jeito? Eu deixei 00, juntei um ponto, 000, juntei outro ponto, 000, juntei uma barra, juntei mais 4 números, né? 0000, juntei um hífen e juntei um 00. Com isso, a lógica é a mesma. Ele vai fazer o número, né, ficar dividido, digamos assim, né, ficar aparecendo nesse formato. E aí, qual que foi a validação de dados que eu coloquei? De novo, a gente não está validando os dígitos, ok? Aí a lógica de validação de dígito é uma lógica totalmente diferente, mais complexa. O que eu coloquei aqui para o CNPJ? Você precisa me colocar um número nessa célula que tenha pelo menos 7 dígitos e no máximo 14. Porque eu posso ter ali um CNPJ que zero, quer dizer, eu acho, tá? Eu acho, não sei se está certo. 0000001, tá? Porque os 8 dígitos aqui antes da barra do CNPJ é o número da matriz, digamos assim, não sei, né? Não entendo muito bem. Então eu coloquei aqui no mínimo 7 e no máximo 14, porque não pode ter mais do que 14 dígitos no formato que a gente tem hoje. E aí você pode fazer a sua regra, né? Eu quero que a pessoa coloque só números maior, entre 11 e 14. Pode ser, tá? Não sei, eu coloquei só de exemplo aqui pra gente ver como funciona. E a mensagem de alerta eu coloquei, CNPJ inválido, por favor insira um CNPJ entre 7 e 14 dígitos. Então a lógica é a mesma. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Como eu digitei um número aqui que está entre 7 e 14, ele fez ali a máscara certinha. Se eu colocar um número que é maior do que 14 dígitos, ele vai me dar esse erro que eu pedi para ele colocar ali. E o telefone, como é que a gente faz? Ctrl 1 aqui na célula. É igualzinho, gente, não muda, quer dizer, muda o quê? Muda o parênteses, ó. Então como é que eu coloco parênteses? É um texto, estou pedindo para ele colocar um texto de parênteses, então eu abri aspas. Coloquei o parênteses, fechei aspas, aí coloquei 2 zeros para ser o DDD, fechei o parênteses, né, entre aspas, dei um espacinho, pedi para ele colocar um número, dei mais um espacinho, pedi para ele colocar 4 números, juntei um hífen, um sinal de menos ali, entre aspas, e juntei mais 4 números. Com isso a gente faz a máscara aqui do celular. Então eu posso colocar aqui DDD 11, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele vai fazer. E se eu colocar números, qualquer telefone aqui, né, que não tenha 9 dígitos, né, porque eu estou falando de celular. 9 não, desculpa. Quantos dígitos tem que ter? 11, né, porque é 9 do telefone mais 2 do DDD. Então eu preciso ter um número com 11 dígitos, né, aqui nessa célula, para ele conseguir fazer a máscara. Então, na validação de dados, o que eu coloquei aqui? O comprimento do texto tem que ser igual a 11, porque eu sempre vou ter 11 ali contando com o DDD. Tá? Nesse exemplo que eu fiz aqui, tá? Você pode montar a tua máscara. Pessoal, é bem simples de fazer isso, é assim que faz. Eu deixei aqui do ladinho, né, o formato que eu estou usando ali para facilitar. Tá? Então, vou deixar essa planilha ali no nosso grupo do Telegram para baixar. Vou deixar aqui do ladinho os contatos. Tá bom? Essa foi a aula de hoje, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa um like, deixa um comentário se esse conteúdo foi útil para você. Lembra que, vamos lá, deixa eu colocar aqui, toda terça-feira a gente tem vídeo gravado aqui no canal
E toda quarta-feira, às 8, a gente tem aula ao vivo. Aí a gente pode tirar dúvidas e conversar aqui no chat, tá bom? Pessoal, eu vejo vocês então na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!